aí, pessoal, Mariana aqui mais uma vez e trago para você hoje um vídeo que trata de divisão de polinômios. Em alguns vídeos anteriores eu trabalhei operações com monômios e operações com polinômios e monômios. E ficou faltando para encerrar esse quadro de assuntos divisão de polinômio por polinômio. Ia ficar um vídeo um pouquinho mais longo e aí eu estava sem tempo na época, abortei esse projeto, mas agora eu estou retomando. Tá certo? E aí vamos iniciar então, propriamente dita, divisão de polinômios. É um assunto que cai bastante em concurso, é um assunto que os alunos geralmente acham chato, porque é mais dificilzinho de se fazer, é um processo mais demorado, tem que ficar prestando atenção, enfim. Vou separar essa aula em alguns momentos específicos. Inicialmente eu vou apresentar para você como é que funciona a divisão de polinômios, vou apresentar o método da chave, também traremos o teorema do resto, que geralmente não é apresentado em escolas de ensino fundamental para o aluno. Aprendemos apenas a divisão polinomial, mas a gente não aprende o teorema do resto, que facilita muito a vida de um aluno em uma prova de concurso, tá certo? E após isso a gente vai ver o teorema de Lambert, que é uma consequência do teorema do resto, e a gente vai trabalhar tudo isso em cima de questões militares. Separei questão do Colégio Naval, questão do ITA, que apesar de ser de ensino médio, vai trazendo um assunto que é de ensino fundamental. E questão também da EFON. Então vamos embora, vamos fazer. Divisão de polinômios. Vamos lá. Assim como uma divisão entre números inteiros, você vai ter numa divisão entre números inteiros, por exemplo, 15 dividido por 2, você vai ter 7 com o resto 1. Tranquilo. Você vai ter um dividendo, você vai ter um divisor, um quociente e um resto. E a relação fundamental da divisão diz para mim que se eu pego o valor do meu quociente, multiplico com o meu divisor, adiciono com o meu resto, ele vai ser igual ao meu dividendo. Vamos embora, vamos ver, ó. 7 vezes 2, 14, mais 1, 15. Ok. Na divisão polinomial acontece de forma análoga, a mesma coisa para você. Você vai ter um dividendo, um polinômio dividendo, um polinômio divisor, um polinômio quociente e um polinômio resto. Ok? Vou começar com alguns exemplos básicos, nos quais a gente consegue fazer até visualmente, sem necessidade de entrar em método nenhum, tá certo? Sem necessidade de recorrer ao algoritmo da divisão em si. Por exemplo, o polinômio x² mais 5x mais 6. Eu quero fazer a divisão entre esse polinômio e esse polinômio aqui, ó. Pronto. X² mais 5x mais 6 com o polinômio x mais 3. Eu quero efetuar essa divisão. Bom, se isso daqui fosse um polinômio com monômio, a gente iria efetuar a divisão de cada um dos termos. Mas quando é um polinômio por polinômio, não dá para fazer isso. Ou você recorre pelo método da chave, ou então você recorre pelo recurso da fatoração e dos produtos notáveis, tá certo? Se você é um bom aluno, que você tem uma visão assim treinada para produtos notáveis e fatoração, você sabe que muitas vezes a gente nem precisa pegar no lápis, como é o exemplo daqui. Apesar disso aqui de cima ser um trinômio e não ser quadrado perfeito, eu consigo fatorar esse trinômio daqui através da soma e produto. Eu posso escrever esse trinômio aqui através dessa forma: x² mais sx mais p, onde s são dois valores que eu tenho que buscar aqui somados, d5, e p é um valor 6, eu tenho que buscar dois números que multiplicados d6. Então vamos lá, vamos pensar em dois números aqui, s, ou seja, aqui somados d5, olha só, e multiplicados d6. Vamos buscar dois números. Eu poderia dizer para você, vamos analisar primeiro o produto. Poderia dizer para você o 6 e o 1. 6 vezes 1 dá 6. Então, ó, dois números multiplicados, ó, 6 vezes 1 vai dar 6. Ok, então poderia ser 6 e 1 os números procurados. Mas se você somar 6 com 1 vai dar 7. Então, não compensa para mim 6 com 1. Vamos pensar em outros dois números que multiplicados deem 6. 2 e 3. Se você pega, olha só, 2 e multiplica com 3, você bate exatamente em 6. E se você busca dois números que somados dê 5, 2 mais 3 de fato é 5. Então você acabou de verificar a soma e o produto. Encontrei os valores
que eu estava procurando. Número 2 e número 3. O que é que eu vou fazer? Vou reescrever esse trinômio aqui, que não é um trinômio quadrado perfeito, mas eu posso fatorá-lo por soma e produto. Vou reescrevê-lo em 2 parênteses aqui, olha só que legal. X mais 2 e x mais 3. De boa! Olha só, pronto. E agora que eu fatorei esse trinômio aqui, eu vou dividi-lo pelo outro polinômio, que é o x mais 3. Sem necessidade de recorrer por nenhum método de divisão polinomial. Aqui é puramente fatoração e uso, olha só. Acabou, fatoração. Então, significa dizer que esse meu polinômio dividido por esse polinômio vai dar exatamente x mais 2. Ok, uma divisão exata, tudo bem. Isso aqui não é o foco da nossa aula. Eu apenas mostrei para você que muitas vezes você pode fazer uma divisão polinomial sem uso de técnica nenhuma. Agora vamos entrar propriamente dito no método da chave. O que é que consiste no método da chave? Olha só. Você tem que dividir esse polinômio aqui, 3t ao cubo menos 2t menos 5, dividir por t mais t ao quadrado menos 1. São 2 polinômios que eu não estou conseguindo enxergar, não sei se você está conseguindo enxergar, algum processo pelo qual eu posso fatorar e sair cortando membro com membro. Eu não estou conseguindo enxergar isso. Na maioria algumas vezes, assim, pode ser que seja mais trabalhoso para você parar para poder ficar manipulando a expressão para fatorar. Então, vamos aprender um método aqui, e é o método da chave. Olha só, você antes de iniciar a sua divisão deste por este, você tem que analisar se eles estão na sua forma completa e ordenada. Completo, você tem que ter as variáveis com todos os expoentes. Olha, você vê aqui que você tem a variável no expoente 3, daqui você já passa para a variável com o expoente 1. Então, você está vendo que ele está incompleto, está faltando um t ao quadrado aqui. Você tem que ter 3, 2, 1 e variável com o expoente 0. Olha aqui, esse 5 aqui é como se fosse um menos 5t elevado a 0. É a mesma coisa que 5 vezes 1, porque qualquer número elevado a 0 a gente sabe que é 1. Ok, você tem que completar o seu polinômio e, além disso, você tem que deixar ele em forma ordenada, ou seja, deixar todos os expoentes em ordem decrescente, do maior para o menor. Vamos fazer isso nos 2 polinômios. Então, ok, 3t ao cubo, você tá aqui 3t ao cubo, tá faltando o ao quadrado, a variável que tenha o expoente 2. O que é que eu faço? Eu não posso alterar o valor dessa expressão, eu não posso alterar o valor desse polinômio. Então, se eu pego alguma coisa e adiciono ela a 0, não muda em nada. E que tal se a gente fizer isso daqui? Mais 0t ao quadrado. Eu completei? Completei. Alterei? Não alterei. Então, você pode fazer isso. E é dessa forma que você completa um polinômio. 3t ao cubo mais 0t ao quadrado menos 2t menos 5. Pronto, o seu primeiro polinômio está completíssimo e ordenado, ó, 3, 2, 1, 0. E aí você vai colocá-lo dentro de uma chavezinha da divisão, certo? Por isso o nome chave. E você vai agora completar e ordenar o outro. Vê que você tem aqui o expoente 2, você tem aqui o expoente 1 e você tem o 0. Então, completo ele já está, ele só não está ordenado. Então, vamos ordená-lo. Olha só, t ao quadrado mais t menos 1. Bora fazer essa divisão agora. O que é que tu vai fazer? Você vai pegar o primeiro termo do polinômio e você vai dividir pelo primeiro termo do outro polinômio. 3t ao cubo dividido por t ao quadrado, qual é o número que eu multiplico por t ao quadrado que decorre em 3t ao cubo? Ou seja, vai ser o próprio 3t. 3t vezes t ao quadrado vai dar 3t ao cubo. Só que aí quando você vai botar esse valor aqui, você vai inverter o seu sinal. Se ele aqui, 3t vezes t ao quadrado, dá 3t ao cubo positivo, ele vai passar para cá como 3t ao cubo negativo. E é basicamente isso. Divide, multiplica para ver se deu certo. Quando passa para cá, passa com outro sinal, com o sinal trocado. Ok? Então, 3t ao cubo dividido por t ao quadrado vai dar 3t. Agora você vai pegar esse 3t e você vai multiplicar por t ao quadrado. Deu 3t ao cubo, trocou o sinal. Agora você vai multiplicar esse 3t por t. E depois por 1, ou seja, o valor que você encontra aqui, você vai multiplicar por cada um dos fatores, por cada um dos numerozinhos que você tem no seu outro polinômio. Então vamos lá, 3t vezes t ao quadrado, 3t ao cubo.
3t vezes t vai dar 3t ao quadrado, só que eu passo para lá como menos 3t ao quadrado. Ok. 3t vezes menos 1, você vai estar menos 3t. Você vai passar para cá como mais 3t. E aí você não tem mais nenhum outro número ou variável para que você multiplique. Então você encerra a sua multiplicação. E você vai somar essas duas equações. E essas duas equações, esses dois polinômios. Você vai somar o de cima com o de baixo. Aqui você vai cortar, você vai zerar, e é exatamente essa a função de uma divisão de polinômio, manipular de forma que você vai eliminando, membrozinho por membrozinho você vai eliminando. 0t ao quadrado com menos 3t ao quadrado, você vai ficar com menos 3t ao quadrado, e menos 2t mais 3t, você vai ter mais t. O menos 5, você irá repetir. Agora, você vai dividir menos 3t ao quadrado, que é o primeiro termo que ficou aqui desse lado, de novo pelo primeiro termo do outro polinômio. Menos 3t ao quadrado dividido por t ao quadrado, você vai ficar com menos 3. Porque menos 3 vezes t ao quadrado, você vê que vai dar menos 3t ao quadrado. Só que aí lembra, menos 3 vezes t ao quadrado, menos 3t ao quadrado. Passa para cá como mais 3t ao quadrado. Para que você possa cortar, não é mesmo? Menos 3 vezes t, menos 3t. Só que você vai passar para cá como mais 3t. Menos 3 vezes menos 1, você vai estar com mais 3, perdão. Você vai passar para cá, no caso, como menos 3, ó. Menos, vai dar mais. Passa para cá como menos. E agora, como eu não tenho ninguém mais para multiplicar o menos 3, eu vou agora somar os meus dois polinômios que ficaram aqui, ó. Vou eliminar esses dois, porque tem os sinais inversos, os sinais contrários, certo? E aqui, 3t com t, você vai analisar aqui que vai dar 4t. E preste atenção nesse resto aqui, viu? E menos 5 com menos 3, menos 8. Ok. Presta atenção. Comece a analisar e prestar atenção no seguinte detalhe. Toda vez que você efetua uma divisão, observe que os seus os valores que vão ficando aqui embaixo, eles sempre vão diminuindo o expoente, ou seja, diminuindo o grau. Era 3, o próximo número que ficou foi 2 e agora ficou 1. Quando acontecer de você chegar em um determinado polinômio no qual o grau dele, olha só, o grau dele aqui é 1, é menor que o grau do seu divisor, significa dizer que a sua divisão está encerrada. Faz sentido. Quando a gente está dividindo um número pelo outro, e aí você verifica que no seu resto é um número maior ou igual ao seu divisor, significa dizer que a sua divisão vai ter que prosseguir. Faz sentido. A sua divisão só para quando o resto ele é menor que o divisor. Resto menor que o divisor. Não seria diferente na divisão polinomial. Você vai parar de fazer a sua divisão quando o grau do seu resto for menor que o grau do seu divisor. Então, aqui está encerrada a sua divisão. Você vai ter, portanto, um valor para o seu quociente, que é 3t menos 3, e você vai ter um valor para o seu resto. Olha só, o seu resto vai ser 4t menos 8. É assim o processo do método da chave, como você faz para dividir dois polinômios, tá ok? Ok, teorema do resto. Vamos lá. A gente fez a divisão entre dois polinômios pelo método da chave e eu pedi para você observar o grau do polinômio que era no resto. Você verificou que o grau dele era menor que o grau do divisor, certo? Para que você cesse uma divisão entre polinômios, obrigatoriamente o grau do seu resto tem que ser menor que o grau do divisor. Grau do resto menor que o grau do divisor. Ok, botou isso em mente? Vamos embora. Olha só. O resto, por isso que o nome é teorema do resto, certo? Da divisão de um polinômio p de x por um binômio de primeiro grau, tá certo? O resto da divisão de um polinômio p de x por um binômio de primeiro grau ax mais b, certo? Primeiro grau, olha só, tá ok? É igual a o p de menos b sobre a. Quem é menos b sobre a? Menos b sobre a é exatamente a raiz do polinômio que é o divisor. Raiz é aquele valorzinho no qual vai conseguir zerar o seu divisor, certo? Vamos lá. Olha aqui. Vamos provar
provar como é que isso funciona. Vamos ver, será que isso faz sentido? O que é que esse teorema do resto diz pra mim? Diz pra mim que se você tem um binômio, você encontra a raiz dele, aplica no polinômio e vai dar o resto. Repetindo, pega a raiz do seu divisor, aplica no polinômio e vai dar exatamente o valor do resto. Vamos ver se realmente isso acontece. É fácil provar que isso de fato vai acontecer. Olha só, para eu encontrar a raiz do meu binômio, eu pego ele e igualo ele a zero, certo? E eu vou encontrar aqui x vai ser igual a exatamente menos b sobre a. Se ele diz pra mim que eu pego a minha raiz e aplico no polinômio, vamos fazer isso aqui. Só que antes eu quero que você lembre de um determinado detalhe. Lembra da relação fundamental de divisão que eu falei no início da aula? O quociente multiplicado pelo seu divisor, somado com o seu resto, vai dar o seu p de x. Vamos descobrir então quem é o p de x aqui. Olha só, quociente eu vou chamar de Q, multiplicado pelo seu polinômio divisor, que é ax mais b, então eu vou colocar aqui, ó, multiplicado com ax mais b, somado com o seu resto, e preste atenção aqui no seu resto, ó, esse resto r, ele necessariamente vai ter que ser um número, uma constantezinha ali, um valor numérico. Por quê? Porque se o meu divisor é de primeiro grau, isso aqui vai ser um número. Isso aqui representa um número, não tem como ser um outro polinômio. Não tem, por causa que o resto tem que ser com grau menor que o grau do meu polinômio divisor. Então, eu vou colocar aqui R, representar o resto. Vamos lá. Quociente multiplicado com o meu polinômio divisor, que é o ax mais b, somado com o resto, ó, tô aplicando simplesmente a relação fundamental da divisão. Quociente vezes ax mais b, soma com o resto, tem que ser igual ao p de x. Tudo isso aqui vai ter que ser igual ao p de x. Então tá. Vou colocar meu p de x aqui, ó. Olha só. Tudo isso vai ter que ser igual ao meu p de x. Então, vamos calcular exatamente o valor da minha raiz dentro do meu p de x. Vamos ver se funciona, né? Bora lá. Vamos calcular o p de menos b sobre a, ou seja, o p da raiz do meu polinômio divisor. Você vai ficar aqui com q multiplicado com a vezes menos b sobre a, somado com b, depois somado com o meu resto. Tranquilo? Vamos subir aqui, ó. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Olha só. Eu sei que aqui, quando eu multiplicar a vezes menos b sobre a, eu posso cortar esse a com esse a, ficando dessa seguinte maneira, ó. P de menos b sobre a vai ser igual ao valor do meu quociente vezes menos b mais b, somado com o resto. O que é que vai acontecer aqui? Vai zerar menos b com b. Você vai ficar, então, que o p de menos b sobre a vai ser igual ao quociente vezes zero. E qualquer coisa multiplicado por zero é zero. Então, eu não vou nem escrever aqui, olha. Q vezes zero vai dar zero. Zero mais o meu resto. Então, você acaba de concluir que, de fato, quando você insere a raiz do polinômio divisor no polinômio dividendo, você encontra o valor do seu resto. Olha aqui, isso aqui me diz o teorema do resto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Onde é que eu vou utilizar isso daqui? Vamos lá. A questão é a seguinte, é uma questãozinha do Colégio Naval. Olha só como é que isso pode ser cobrado para você de forma muito simples, muito simples. Essas questões são aquelas questões que é praticamente para você olhar 5 segundos e marcar. Tá, 5 segundos não, 10. Mas enfim, você não vai perder tempo fazendo a sua divisão aqui, porque você vai lembrar do teorema do resto. A questão diz o seguinte, ó, calcule o resto da divisão desse polinômio por x menos 2. O que é que tu vai ver? Poxa, cara, isso daqui é um polinômio de primeiro grau, um binômio do primeiro grau. E aí, então, eu vou poder aplicar o teorema do resto, somente por esse motivo que você pode. Você não vale fazer isso com polinômios que não sejam de primeiro grau. Tá joia? Antes que se faça essa pergunta, eu já estou logo jogando para você essa informação. Olha aqui. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar esse meu polinômio aqui, olha, e vou fazer a divisão por esse polinômio. Eu vou pegar o método da chave, vou aplicar. É isso? Não, não, não. Você vai pegar o seu polinômio divisor, você vai calcular a raiz dele. Pô, como é que eu calculo a raiz dele? X menos 2 igual a zero.
Portanto, a raiz do meu polinômio é 2. É o valor aqui, ó, 2. Agora que você tem a raiz do seu polinômio divisor, você vai aplicá-la no polinômio dividendo. Então, vamos lá. E, vou colocar aqui, ó, vamos chamar esse polinômio de P de x. P de x vai ser esse polinômio, vamos colocar aqui, ó, P de 2. P de 2 vai ser 2 elevado ao cubo menos 3 vezes 2 elevado ao quadrado mais 4. Vamos ver quanto é que dá, ó. 2, apliquei aqui, ó, 2 elevado ao cubo menos 3 vezes 2 elevado ao quadrado mais 4. 2 elevado ao cubo, você vai ter 2 elevado ao cubo, você vai ter 8, certo? Menos 3 vezes 2 elevado ao quadrado. Você vai fazer sua potência aqui primeiro, 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Menos 3 vezes 4, você vai ter menos 12. Mais 4, ok? 8 menos 12, tu vai ter menos 4. Menos 4 mais 4, você vai ter 0. E esse valor que você encontrou é exatamente o resto. Esse valor que você encontrou aqui vai ser o resto. Significa dizer o quê? Que esse polinômio x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4 é um polinômio divisível, ó, divisível por x menos 2. Sempre que acontecer uma divisão entre polinômios, o resto ser 0, esse polinômio é divisível pelo outro. E guarda essa palavra porque ela aparece muito em questão. Olha, defina o valor da constante tal, do valor de tal número para que os polinômios sejam divisíveis. Aí você já sabe, vou usar o teorema do resto. Teorema de D'Alembert, no qual ele diz que para que dois polinômios sejam divisíveis, eu tenho que ter o meu resto 0. E se der o resto 0 é porque quando eu aplico o valor da minha raiz no polinômio dividendo, o resto dá 0. Vamos fazer mais questões. Outro exemplo que pode aparecer para você, um exemplo bem maldoso, né? Olha só, ele quer saber qual é o resto da divisão de 2x elevado a 2010. Um polinômio que tem o grau 2010. Menos 3x elevado a 67 mais 7x menos 5. Você vai dividir esse polinômio por x mais 1 e encontrar o resto dele. O aluno desavisado vai querer pegar esse polinômio e completar esse polinômio com 2010, 2009, 2008, 2007, vai até chegar no último. Vai fazer isso, né? Não faz isso não, pelo amor de Deus. Você vai pegar e analisar duas palavrinhas. Eu até botei de vermelho, ó. Resto e esse binômio de primeiro grau x mais 1. O que é que isso vai cheirar pra você, ó? Cheirinho de teorema do resto. Pode aplicar aqui que vai dar certo. Presta atenção. Bora então encontrar a raiz do meu divisor. A raiz do meu divisor, olha só, é quando x mais 1 é igual a 0. X vai ser igual a menos 1. Encontrei a minha raiz. O que é que eu tenho que fazer agora pelo teorema do resto? Tenho que pegar a raiz do meu divisor e aplicar no polinômio do dividendo. O valor que eu encontrar aqui é exatamente o resto. Perca tempo não. Vamos lá então, ó. 2 vezes menos 1 elevado a 2010. Ó, menos 3 vezes menos 1 elevado a 67 mais 7 multiplicado por menos 1 menos 5. O máximo que pode acontecer aqui é você errar um sinal porque tem um monte, tá certo? Então vamos fazer devagarzinho para evitar errar. Olha só, 2 multiplicado, eu não sei, menos 1 elevado a 2010 é um número negativo elevado a um expoente par, então garante para mim que o sinal do meu do valor da minha potência vai ser positivo. Então, menos 1 elevado a 2010, eu vou ter 1. Não vou nem escrever aqui, né? 2 vezes 1 vai ser o próprio 2. Ok. Menos 3 e multiplica menos 1 elevado a 67. Menos 1 elevado a 67, meu expoente agora é ímpar. Portanto, isso vai me dizer que o sinal da minha base vai permanecer negativo. Não é isso? Então, você vai ficar com menos 3 vezes menos 1. Você vai continuar, você vai passar até mais 3, perdão. Olha só, menos 3 multiplicado por menos 1, você vai ficar com mais 3. Ok. E agora, mais 7 multiplicado por menos 1, você vai ter menos 7, menos 5. Tranquilo, tranquilo. Bora lá. 2 mais 3, tu vai ter 5. Menos 7, menos 5. Podemos cortar esse 5 com esse daqui. Você ficará então com menos 7. Questão feita de maneira rápida, objetiva e tranquila. Justamente porque agora você conhece o teorema do resto. Não é isso? Vamos fazer mais exercícios. Teorema de D'Alembert. Olha só o que é que esse teorema quer dizer. Ele nada mais é do que uma consequência do teorema do resto. E ele diz o seguinte: um polinômio P de x, ele é divisível pelo binômio x menos a, ou seja, um binômio de primeiro grau, somente quando acontecer isso.
quando P de A, que é a raiz do binômio do primeiro grau, for igual a zero. O que é que eu quero dizer? Quando você pega a raiz do seu binômio do primeiro grau, insere no seu polinômio dividendo e dá o valor zero, significa dizer que o resto é zero, ou seja, aquele polinômio é divisível pelo outro. Não poderia ser diferente. Quando a gente está tratando de divisão de números inteiros, acontece a mesma coisa. Se um número se divide pelo outro dá resto zero, significa dizer que esse número é divisível pelo outro. Com a divisão polinomial é análogo, funciona da mesma maneira. Vamos colocar um exemplo aqui para poder ficar mais claro para você. Verificar se o polinômio, este polinômio, ele é divisível por x menos 1. Olha só, verificar se esse é divisível por esse. Se eu estou te perguntando se ele é divisível por um polinômio de primeiro grau, você não precisa fazer a divisão mesmo, não vá fazer isso. Tá certo? Você só teria necessidade de fazer se fosse de segundo grau para cima, e de fato você iria ter que fazer. Mas aqui não tem essa. Se eu verificar pelo teorema de D'Alembert e bater o que ele está dizendo para mim, ele é divisível. Se não bater, se bater um valor de resto, outro valor diferente de zero, infelizmente não vai ser divisível. Ok, verificar se o polinômio tal é divisível por esse. Vamos calcular. Primeiro passo é você calcular a raiz, né, do seu divisor. X menos 1 vai ser igual a zero. X vai ser igual a 1. Então, eu sei que a raiz do meu polinômio divisor, ou seja, eu estou pegando esse polinômio aqui, ó, estou pegando esse polinômio, estou dividindo pelo polinômio x menos 1. Peguei aqui, calculei a raiz dele, ó, a raiz é 1. Agora eu vou pegar essa raiz e vou aplicá-la no meu polinômio dividendo. Tem que bater resto zero. Se bater, é divisível. Vamos lá. Você vai ficar com 1 elevado à quinta, menos 2 vezes 1 elevado à quarta, mais 1 elevado ao cubo, mais 1 menos 2. Já fiz a substituição aqui das variáveis. 1 elevado à quinta você vai ter 1, menos 2 vezes 1 elevado à quarta vai dar menos 2, mais 1 elevado ao cubo vai dar 1, mais 1 menos 2. Ok? Beleza. Menos 2, você vai ter aqui, ó, menos 4. 1 mais 1 mais 1, você vai ter 3. Olha, menos 4 mais 3, você vai ter menos 1 como seu resto. Infelizmente, não deu resto zero, né? Significa dizer que o seu polinômio, ele não é divisível por x menos 1. Porque o seu resto deu um valor diferente de zero. Vamos fazer mais exemplos aqui, certo? Vamos fazer mais exemplos para que você entenda melhor como é que funciona isso daqui. Como é que eu posso pedir também para você? Vamos apagar aqui. Como é que isso pode aparecer sendo pedido para você em prova? Peguei um exemplo aqui, vou apagar, tá certo? Peguei um exemplozinho aqui da Unital SP, viu? E a questão diz o seguinte: calcular m de modo que o polinômio f de x, ou seja, esse polinômio, eu vou ter que calcular o valor da variável m, de modo que ele torne um polinômio que seja divisível por x menos 3. Tá, se esse polinômio aqui é um polinômio que tem que ser divisível por x menos 3, obviamente você sabe que quando eu pegar e efetuar a divisão entre esses dois, o meu resto tem que ser zero. E aí você decai no teorema de D'Alembert. Não é isso? Você tá vendo aqui que você tem um binômio do primeiro grau, você encontra a raiz dele, você substitui no seu polinômio e você tem que encontrar um resto zero. Então vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui, ó. Quem é a raiz? Quem é a raiz do meu polinômio aqui? Olha, quando eu pego ele e igualo ele a zero. X vai ser igual a 3. Encontrei a raiz. Agora vamos inserir essa raiz dentro do meu polinômio. Vamos calcular então o f de 3. F de 3 vai ser 3 elevado ao cubo menos 4 vezes 3 elevado ao quadrado mais m vezes 3 menos 5. Vamos terminar de calcular isso aqui. 3 ao cubo você vai ter 27 menos 4 vezes 9 mais 3m menos 5. E lembre-se, não esqueça não, viu? Se tem que ser divisível é porque o meu resto tem que ser zero. E lembre-se que o f da raiz, portanto, tem que ser igual a zero, ou seja, o f de 3 tem que ser igual a zero. Vamos lá. 27 menos 36 mais 3m
menos 5. Tudo isso daqui tem que ser igual a 0. Não é isso? Bora lá. 27 menos 36, você vai ter menos 9. Menos 9 menos 5, você vai ter menos 14. Você vai ficar com menos 14 mais 3m igual a 0. 3m, por sua vez, será igual a 14. M, portanto, é 14 terços. Portanto, eu acabo de encontrar o valor de m para que torne este polinômio aqui um polinômio divisível por x menos 3. Tranquilo, tranquilo. Pode ter certeza que se você procurar, se você fuçar questão de vestibular, questão de escolas militares, aparece alguma questão para você calcular o valor de K, valor de P, valor de C, para que torne um polinômio divisível. Questão clássica, tá joia? Vamos fazer mais exercícios. Muito bem, vamos fazer agora uma questão para a gente aplicar tudo que a gente aprendeu até o momento, uma questão do ITA, certo? Para você ver de que esse conteúdo pode ser aplicado num exame que é considerado um dos exames mais complexos do Brasil, certo? Ele pode aparecer para você de uma forma um pouco mais sofisticada. Vamos ver como é que a gente resolve isso daqui com os conhecimentos que a gente adquiriu na nossa aula. Olha só, a questão é a seguinte: os valores reais de A e B, tais que os polinômios, você tem dois polinômios, olha só, nos quais aparece a variável A e B, e o outro aqui você tem esse polinômio, eles sejam dois polinômios divisíveis por x mais 1. Ah, rapaz, olha só que legal. Sejam divisíveis. E divisíveis não é por nenhum não, viu? É por x mais 1. Legal. Se ele é divisível por x mais 1, você pode aplicar o teorema de D'Alembert. Por quê? Porque x mais 1, ele é um binômio de primeiro grau. E você sabe de que, anteriormente eu expliquei para você, se você tem a raiz desse polinômio de primeiro grau e você aplica essa raiz no seu polinômio e o seu resto obtiver como resposta um valor 0, significa dizer que esse polinômio, portanto, é divisível por esse. Então vamos fazer isso nos dois polinômios. Vamos fazer para ver o que vai acontecer. Olha só, a raiz, deixa eu colocar ela aqui para economizar espaço, olha só. A raiz de x mais 1 é quando ela for igual a 0, não é isso? Portanto, é quando x for igual a menos 1. Já tenho a minha raiz. Vou aplicar ela nos dois polinômios e vou igualá-los a 0, porque se eu quero que se torne divisível, o resto tem que ser, portanto, 0, não é isso? Então, bora lá. X ao cubo, vou colocar aqui, ó. Vamos chamar, já sei, vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse polinômio aqui, esse primeiro polinômio aqui, vamos chamá-lo de polinômio P de x. Vamos chamar ele de polinômio P de x. Só para não ficar bagunçado, certo? Então, vamos calcular o P de menos 1. P de menos 1. Bora lá. Menos 1 elevado ao cubo, menos 2 vezes A, vezes menos 1 elevado ao quadrado, mais 3A mais B, que multiplica menos 1, menos 3B. Vamos reduzir isso aqui tudo para ver como é que vai ficar. Olha só, P de menos 1, portanto, vai ser menos 1 elevado ao cubo, vai ser igual a menos 1, você tem um expoente ímpar, menos 2 vezes A vezes menos 1 elevado ao quadrado, você tem aqui um número negativo elevado a um expoente par, portanto, isso aqui vai ficar 1. E menos 2 vezes A vezes 1 vai ser menos 2A. Ok. Menos 1 está multiplicando por fora de um parênteses, essa expressão toda vai ficar com o sinal contrário, operação contrária. Se aqui é um menos, vai trocar o sinal dessa galera que ficou dentro do parênteses. Você vai ter aqui, portanto, menos 3A, menos B, menos 3B. E se eu digo para você que isso aqui é o P de menos 1, para que isso aqui me torne um polinômio divisível por esse, o P de menos 1, obviamente, vai ter que ser igual a 0. É isso que o teorema de D'Alembert diz para mim. Bora lá. Menos 1, tá aqui, menos 2A, vamos reduzir aqui com esse A, você vai ficar com menos 5A. E menos B com menos 3B, menos 4B. Menos 4B, tudo isso vai ser igual a 1. Para evitar que você fique trabalhando com variável negativa, vamos multiplicar isso aqui por menos 1, não vai alterar em nada, né? Ok, 5A mais 4B vai ser igual a menos 1. Acabamos de encontrar uma equaçãozinha com duas variáveis, A e B. Vamos encontrar agora vamos chamar isso aqui de M. Não, M não, pra gente não confundir. Vamos chamar esse polinômio aqui de Q de x. Esse polinômio aqui vai ser o polinômio Q de x. Então, portanto, vamos calcular
o Q de menos 1. Vou colocar aqui para economizar um espacinho. Olha só, vamos calcular o Q de menos 1, certo? Esse aqui é o meu polinômio P de x, ó. E esse aqui é o meu polinômio Q de x. Estou calculando o P de menos 1 e o Q de menos 1. Vamos lá. X ao cubo, você vai ficar com menos 1 elevado ao cubo, menos A mais 2B, acompanha, estou pegando os valores que tem aqui, multiplicado por x, ou seja, multiplicado por menos 1, mais 2A. Certo? Bora lá, né? Vamos reduzir isso daqui. Você vai ficar com menos 1 elevado ao cubo, vai ser menos 1. Menos multiplicado com menos vai dar mais. Essa expressão vai continuar aqui, A mais 2B, mais 2A. Tudo isso tem que ser igual, obviamente, a zero, porque quando você aplica, mais uma vez, aplicando a raiz do meu binômio divisor no meu dividendo, tem que ser igual a zero pelo teorema de D'Alembert, para que esses dois polinômios sejam divisíveis. Vou passar aqui para cima, certo? Vou passar aqui para cima. E veja bem como é que você vai ficar aqui, olha só. A mais 2A, você vai ficar com 3A, mais 2B, passa para lá o menos 1, vai ficar 1. Temos uma segunda equação. Bom, antes eu tinha uma só equação, agora eu tenho duas equações com duas variáveis. Isso significa dizer que eu posso fazer um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis e resolver isso daqui, né? Bora lá, você vai ficar com 5A mais 4B igual a menos 1. Sua outra equação, 3A mais 2B igual a 1. Vamos multiplicar essa equação daqui de baixo por menos 2 para facilitar nosso serviço, certo? Você vai ficar, portanto, com... vamos reescrever aqui. Vamos reescrever para ficar tudo bem organizado para vocês. Olha só, 5A mais 4B igual a menos 1. Menos 2 você vai ter menos 6A menos 4B igual a menos 2. Olha só, vamos somar essas duas equações aqui. Você vai cortar essas duas variáveis, você vai ficar então, portanto, com menos A igual a menos 3. A, portanto, será igual a 3. Acabamos de descobrir o valor da primeira variável. Vamos escolher uma das duas equações aqui para a gente aplicar. Sei lá, a segunda, a primeira, tanto faz. Olha aqui. Vamos pegar essa aqui, ó. 3A mais 2B igual a 1. Vamos substituir o valor de A por 3. Olha só, 3 vezes 3. Vai dar 9. Isso aqui, não é isso? Olha só. Então, você vai ficar com 2B igual a 1 menos 9. B vai ser igual a menos 8 sobre 2. B vai ser igual a menos 4. Acabamos de descobrir o valor de A e o valor de B. 3 e menos 4. Legal, né? A gente passou por polinômios, entramos no teorema de D'Alembert para a gente resolver isso de forma mais rápida. Entramos num sisteminha de equação de primeiro grau, encontramos os dois valores. Agora a gente vai analisar as alternativas. Como não tinha espaço para colocá-las aqui no quadro, certo? Mas a questão diz o seguinte, ó, na letra A, são dois números inteiros positivos. Não, eles são inteiros, mas não são positivos os dois. São dois números inteiros negativos, também não. São dois números inteiros, sendo que um deles é positivo e outro negativo. Essa seria a resposta correta. Dois números inteiros, no qual o primeiro deles é positivo e o segundo deles é negativo. Veja só como é bacana. Uma última questão para a gente encerrar, uma questão da EFON. A questão diz o seguinte, sabendo que o polinômio P de x, x ao cubo mais kx ao quadrado mais px menos 9, ele é divisível por d de x, é x ao quadrado menos 3. Podemos afirmar então que você tem essas opções aqui para você analisar, depois você encontrar o valor de P e o valor de K. Observe que esse polinômio tem uma variávelzinha K e uma variável P. E aí você tem que descobrir o valor desses dois para que você verifique qual é a alternativa que se enquadra melhor. Tá, quando a gente ouve a palavra divisível, a gente desconfia logo do teorema de D'Alembert, não é isso? Mas a gente tem que verificar lá na questão se a gente encontra um binômio de primeiro grau como divisor. Não é o caso da questão, é um binômio de segundo grau. Isso significa dizer que aquele facilitador está descartado nessa questão, você vai ter que ir para a definição pura mesmo, tá certo? Então vamos embora. Vamos pegar esse polinômio x ao cubo mais kx ao quadrado mais px menos 9 e vamos dividir ele pelo polinômio d de x. Vamos fazer o que a gente tem que fazer aqui, né? Não tem para onde sair. Teorema de D'Alembert, não tem como a gente aplicar aqui. X ao cubo mais kx ao quadrado mais
px menos 9. Observe, o meu polinômio ele já está completo, ó. Cubo, quadrado, 1, 0. Ele já está completo e ordenado. Agora a gente vai montar aqui a chavezinha da divisão e vamos pegar o x ao quadrado menos 3. Só que observe, esse polinômio aqui, ele não está completo. Não está completo. Vamos completar ele. Está faltando a variável de expoente 1. Portanto, o que a gente faz? A gente soma, olha só, mais 0x. Somar 0 a uma expressão é como se você estivesse fazendo nada com ela. Não vai alterar em nada o valor. Mais x menos 3, ok. Pronto, agora sim o meu polinômio ele está completo e ordenado, o que significa dizer que eu posso efetuar a minha divisão. Vamos fazer essa divisão aqui. Olha só, lembre-se também, vou falar logo para você não esquecer isso no final da questão, você vai precisar disso, de que o valor do quociente que eu encontrar aqui, eu vou ter que ter um resto zero. Observe, eu vou ter um quociente Q e eu vou ter que ter um resto zero. Por que eu vou ter que ter um resto zero? Porque ele quer que os polinômios sejam divisíveis. Se uma coisa é divisível pela outra, porque o resto da divisão entre elas é zero. Tá bom? Aí você vai lembrar da relação fundamental da divisão. Você vai pegar o quociente, multiplicar pelo seu divisor, somar essa questão. A gente vai ter que dar exatamente esse polinômio daqui, que é o polinômio dividendo. Vamos embora. Pega aqui, né? Vamos fazer esse métodozinho chato. Tem que fazer. Bora. Pega o x ao cubo, divide por x ao quadrado, você vai ter x. X ao cubo passa pra cá como menos x ao cubo. X vezes 0x, você vai ter 0, então vou até colocar o 0x aqui, não tem problema nenhum, tá certo? 0x ao quadrado, vai dar 0. Só pra poder ficar bem organizado, tá certo? X vezes menos 3, você vai ter menos 3x, passa pra cá como mais 3x. Acabou, não tem mais ninguém pra você multiplicar, fecha. Olha só, corta essas duas variáveis, você vai ter kx ao quadrado mais 3x mais px menos 9. Vamos fazer o seguinte, vamos organizar isso daqui, porque eles são números que estão na mesma variável. Na mesma variável, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar em evidência, vai ficar kx ao quadrado, deixa eu botar aqui, ó. Kx ao quadrado mais 3 mais p, que multiplica x. Tá certo? Coloquei o x em evidência, para poder ficar aqui na variável x ao quadrado, aqui na variável x. Menos 9. Ok. Agora eu vou ter que buscar um número. Ó, kx ao quadrado, dividir por x ao quadrado. Vai dar k. Vai dar k. K vezes x ao quadrado, kx ao quadrado. Passa para cá como menos kx ao quadrado. K vezes 0x vai dar 0xk, enfim, 0x. Vou colocar aqui. 0x. Tranquilo. K vezes menos 3, você vai ter menos 3k. Passa pra cá como mais 3k. E aí você vai somar esses dois polinômios. Não tem mais ninguém para você multiplicar. Beleza, esses dois aqui vão ser eliminados. Você vai ficar com 3 mais p multiplicando x. 3 mais p que multiplica x. Mais 3k menos 9. Vamos colocar aqui, ó. 3k menos 9. Ok, sua divisão já pode ser encerrada. Por quê? Porque, olha só, o grau do meu resto, ele já é menor que o grau do meu divisor. Eu já posso encerrar a minha divisão. Significa dizer que isso aqui é o resto da minha divisão. Então, se isso aqui é o resto da minha divisão e esse polinômio tem que ser divisível por esse, obviamente que o resto ele vai ter que ser igual a 0. Então, vamos igualar isso aqui a 0. Tá certo? Tranquilo, tranquilo. Mas ele não vai servir muito pra você ainda não. Tá joia? Não vai ter muita utilidade nesse exato momento não. Olha só qual é a sacada dessa questão. Eu tenho que descobrir o valor de P e o valor de K. Mas eu precisava desse quociente e agora eu já tenho ele. O quociente é x mais K. Relação fundamental da divisão. Esse valor, que é o quociente, multiplicado com o meu divisor, somado ao meu resto, 0, ele tem que bater exatamente o polinômio dividendo. Vamos fazer isso aqui? Vamos fazer, ó, x mais k multiplicado pelo polinômio divisor, que é x ao quadrado menos 3, somado com o meu resto. Somado com o meu resto não vai ter espaço, só um minutinho, deixa eu reescrever isso aqui para ficar bem organizado para vocês. Minha letra às vezes cresce e aí fica uma bagunça, mas não tem problema. Vamos lá. X mais k, certo? Que é o meu quociente, multiplicado pelo meu polinômio divisor, que é o x ao quadrado,
menos 3, não vou precisar escrever o 0x, certo? Multiplicado por x ao quadrado menos 3, somado com o meu resto, que é 0, meu resto é 0, tá certo? Eu sei que eles são divisíveis. Tudo isso tem que dar exatamente o meu polinômio dividendo, que é x ao cubo mais kx ao quadrado mais px menos 9. Bora lá. Vamos efetuar essa multiplicação aqui para ver quanto é que fica. X vezes x ao quadrado, você vai aplicar a distributiva aqui, certo? Você vai ter x elevado ao cubo. X vezes menos 3, você vai ter menos 3x. K vezes x ao quadrado, você vai ter kx ao quadrado, ó, mais kx ao quadrado. E k vezes menos 3, você vai ter menos 3k. Somado com zero, não vai interferir em nada, então vamos deixar isso aqui agora bonitinho, ó. Vai ter que ser igual a x ao cubo mais kx ao quadrado mais px menos 9. Se ligue. Agora você tem dois polinômios, um polinômio na variável elevado ao cubo, quando você tem uma variável elevada ao cubo, e aqui você também tem. Aqui você tem uma variável elevada ao quadrado, e aqui você também tem. Uma variável x elevada a 1, aqui você também tem. E 3k, k vai ter que ser um número, igualado aqui também você também tem um número. Então vamos fazer o seguinte, isso aqui é uma igualdade entre polinômios. Igualdade entre polinômios, você pode pegar as variáveis que tem os expoentes específicos aqui, ó, 3 com 3, 2 com 2, 1 com 1, e a constante com sua constante e igualar. Se isso é igual a isso, é porque isso tem que ser igual a isso. Então, olha só, você vai ter aqui 1 vai ser igual a 1, beleza, igualei. Menos 3x, ele vai ter que ser igual, ó, ele vai ter que ser igual a 1 mais px, porque está na variável x e está na variável x. Então, olha só o que você vê, já descobre aqui, ó, menos 3x vai ser igual a px. Se eu divido ambos os lados por x, você vai encontrar que p é igual a menos 3. Maravilha! Acabamos de encontrar o valor de p. Agora vamos igualar a variável kx ao quadrado com kx ao quadrado. Tá, não me disse muita coisa não. K igual a k, ok. E aqui a variável simplesmente, olha só, kx ao quadrado com kx ao quadrado. E 3k vai ser uma variável que é um número, olha só, 3k é um número. Você vai igualar exatamente no outro lado que é número. É o menos 9, portanto, menos 3k é igual a menos 9. Vamos ver o que vai dar nisso aqui, ó. Menos 3k vai ser igual a menos 9. Rapaz, k, por sua vez, será igual a 3. Acabamos de descobrir o valor. Você passa para cá dividindo, multiplica por menos 1 para ficar com os dois positivos. Dividindo, você vai encontrar k igual a 3. Então, por uma igualdade de polinômios, você acaba de descobrir o valor de p e o valor de k. Ok, a questão ainda não encerrou, né? Vamos descobrir o que está pedindo aqui. Vamos analisar as alternativas. P mais K é igual a menos 3. Menos 3 mais 3 vai dar 0. Falso? Falsíssimo. P sobre K é igual a menos 1. De fato, menos 3 sobre 3, menos 3 sobre 3 vai ser igual a menos 1. Então, a gente acaba de descobrir a alternativa correta. É a letra B. Espero que vocês tenham gostado, certo? Dessa aula de polinômios. Eu fiz uma aula bem longa com resolução de bastantes exercícios para poder compensar todo esse tempo que eu disse que ia postar essa aula e não postei. Tá joia? Um abraço e até a próxima!